Então, teu professor, teu chefe mandou você fazer um relatório, ou você está escrevendo a sua monografia, e aí você começa. Você cria uma pasta, TCC, por exemplo, e você cria um arquivo para fazer o seu TCC. Título, TCC, aí você escreve uma coisa, escreve outra coisa, e aí você salva ele. Geralmente você está usando o Word, não deveria, mas é para uma outra vez. E aí você cria o seu arquivo, TCC, que vai ser a primeira versão desse teu TCC. E aí você decide que está na hora de mandar para o teu professor, aí você copia, e aí você diz, né, essa é a minha primeira versão, né, para saber o que alterar. E aí o professor, por sua vez, ele vai abrir o arquivo e vai ler o que você fez e vai fazer as modificações dele. Não gostei, tem que tirar. O que é isso aqui? Vou colocar um comentário aqui para tentar entender o que essa pessoa tentou fazer, o que é isso. E ele vai salvar e vai te enviar por e-mail. Essa é a versão nova do professor, que seria uma versão 2. Que ele vai te enviar por e-mail. E aí você vai abrir a versão do professor e vai ver os comentários que ele fez. Vamos lá, vamos ver o que ele fez. Aí você vai procurar, ver quais foram as mudanças que ele fez e comparar com o documento com a sua primeira versão. E aí você vai ver aqui, o professor adicionou um comentário e ele criou um comentário e ele apagou uma linha. Isso aqui eu vou aceitar, que ele apagou porque ele não gostou, e isso aqui eu vou rejeitar porque eu entendo o que eu quis dizer aqui nessa hora. E essa é a sua versão 2. E você vai ficar fazendo isso várias e várias vezes. Só que a questão agora é, se eu quiser ver uma versão anterior para, por exemplo, tem versões versão 1, versão 2, mas se eu abrir de novo aqui, e nas propriedades eu vejo que tem um número de revisões, que o Word geralmente grava. Se você quiser ver as revisões e não quiser usar esse sistema de copiar vários arquivos, você pode ver no site da Microsoft, que eles mostram aqui que tem possibilidade de ver as versões anteriores do arquivo do Office. Se você estiver com o Office 2019 ou outros, você consegue ver, você consegue recuperar as suas últimas 25 versões. Ou seja, você consegue 25, se quiser mais do que isso, você vai ter que usar esse artifício aqui de ficar criando várias versões. E aí, finalmente, você vai chegar em algum momento que você vai ter o famoso versão final, que não é versão final. E aí você bota agora vai, e agora sim. E você vai ter inúmeras versões desse mesmo arquivo enchendo a sua pasta. Tá, mas e se eu quiser ver mais do que essas 25 versões, e se eu tiver mais de que um arquivo, por exemplo, dentro dessa mesma pasta aí, se eu tiver, por exemplo, vários arquivos, uns 30 arquivos de texto ou dados que tiver um CSV, por exemplo, lá, digamos que eu tenho vários CSVs, tipo 1, 2, 3 dentro do minha pasta, eu quiser fazer tudo isso, eu não vou poder usar o Word para fazer isso. Então, um artifício que muitas pessoas usam, talvez não muito recomendado, é você zipar. Selecionar tudo que você quer, comprimir e botar o número, o dia de hoje, por exemplo, 2021.
E aí, na outra vez, você vai alterar o arquivo e salvando várias vezes a mesma coisa. Você vai abrir, fazer mais uma modificação. E aí eu não preciso mais salvar aqueles outros arquivos anteriores, porque vai estar nas versões do disco. Então, como eu já salvei essa aqui, eu posso apagar essa aqui e ter só uma versão do TCC, né? Foi aberto ali. E se eu fiz alguma modificação nos outros arquivos, eu vou copiar tudo de novo. Não vou selecionar esse zip, porque... Não vou selecionar o zip porque não interessa. Eu vou zipar, isso já é um outro dia. Comprimir, manualmente, 2021, dia 2, não, dia 8, dia 9, por exemplo. E eu vou ter vários aqui. Só que, provavelmente, grande parte dos arquivos novos são muito parecidos com os arquivos anteriores. Por exemplo, aqui todos eles têm 1, 2, 3 escrito. No Excel, se eu for ver aqui, esse aqui tem escrito 1, 2, 3. Mas digamos que depois eu adicionei mais alguma coisinha aqui, tipo 3, 4, 5 num outro arquivo lá. Que eu vou chamar de 11 CSV aqui. Existe uma coisa chamada diff, que é a diferença entre dois arquivos, geralmente de arquivos de texto. Se eu fizer diff 10 CSV e 11 CSV, eu vou ver qual é a diferença. A diferença é que no 10 eu tenho 1, 2, 3 e no segundo eu tenho 3, 4, 5. Se eu tivesse mais alguma coisa lá, ao invés desse... Por exemplo, se eu tivesse 1, 2, 3 e o 3, 4, 5, fizesse de novo o mesmo diff, você vê que a única diferença é o 3, 4, 5 que foi adicionado. Só que se eu pegar dois arquivos doc, por exemplo, se eu criar um outro aqui e fizer uma alteração e salvar esse arquivo novo, e eu tentar fazer a diferença entre o TCC anterior e esse TCC novo, ele vai só me dizer que os arquivos são binários. Eu não consigo ver, mas eu sei que eles são diferentes. Então, a princípio, acabou, não tenho o que fazer. Mas, na verdade, os arquivos docx não são nada menos do que arquivos zip. Se eu fizer um unzip, por exemplo, do tcc.docx e colocar numa pasta chamada tcc, você vai ver que ele está colocando vários arquivinhos aqui dentro dessa pasta aqui, tcc. E se eu abrir, são vários XML e aqui está o seu documento, o que está escrito lá. Então, ainda tem como fazer a diferença entre dois arquivos desse modo. Então, seria interessante se eu conseguisse salvar apenas a diferença entre duas versões dos meus arquivos, ao invés de ter que salvar eles sempre assim. Aí que entra a gestão de versões usando o Git. Vamos apagar todos esses zips aqui e vamos ver o que eu posso fazer com ele. Apagar esse TCC e aqui. Para começar um repositório no Git, eu só preciso fazer git init. E aí eu acabei de criar a pasta .git aqui e ele já começa a fazer as versões, a gestão de versão. E aí eu posso perguntar para o Git qual é o estado desse repositório com git status. E ele vai dizer que existe um arquivo novo aí que não fiz nada com ele, que é o meu arquivo. Então eu vou falar, quero adicionar git add tcc.docx. E aí, no momento que eu estiver fazendo as minhas modificações lá,
fazer mais uma modificação. E salvar. Eu posso perguntar de novo para o Git o que aconteceu. E ele vai dizer que o arquivo novo foi modificado. E aí se eu tentar fazer o git diff, usando esse comando aí, git diff -- que é onde eu estou agora, e o nome do arquivo, ele vai fazer a diferença entre as duas versões, a versão nova que foi modificada e a versão que já tinha sido colocada dentro do repositório. E de novo a gente vê aqui que ele mostra só que eles são diferentes, porque são arquivos binários. Então eu preciso fazer alguma modificação para que ele consiga ler isso. Então eu vou fazer a configuração do Git, usando o git config edit. Ele vai abrir a parte de configuração, que é esse arquivo config dentro do repositório. E aí eu vou dizer para ele que eu vou criar um novo tipo de diff, que vai ser para os arquivos Word. E aqui eu vou falar que tem que fazer uma conversão do texto usando o zip. Ou seja, eu vou dizipar antes de ver o diff, para que ele vire aquele arquivo todo de texto que eu tinha mostrado antes. E eu faço unzip, o C para jogar na tela e o A para concatenar tudo. Então nesse momento agora eu já consigo fazer diffs assim. Mas se eu tentar ainda fazer, ele não sabe o que fazer. Que tipo de diff ele vai fazer com esse docx, porque ele poderia pegar qualquer outro tipo. Então você cria um arquivo chamado atributos, git atributos, e você vai dizer para todo arquivo, para todo arquivo, eita, para todo arquivo que seja pequeno ainda, para todo arquivo que comece qualquer coisa e termine com docx, eu vou usar o diff Word, que foi aquele que eu tinha mostrado. E agora, no momento quando fizer o git diff, ele vai mostrar a diferença entre esses dois arquivos. E é um pouco complicado de ver, porque é um arquivo XML na verdade. Um dos motivos você não deveria estar usando o Word, porque ele está colocando as coisas dentro do XML, que já complica mais a sua vida na hora de fazer a diferença de uma pequena frase que eu modifiquei, como podemos ver. Mas se você abrir, por exemplo, no Emacs, usando o Magit, a gente consegue ver um pouco melhor o que está a diferença, que ele alterou o tamanho, o número de palavras e outras coisas, outras informações que não são necessárias, a meu ver. Em algum ponto a gente vai ver que aqui é a diferença que foi adicionada, mais uma modificação, que é o texto, que é o que realmente importa nessa coisa. Mas enfim, consigo ver agora a diferença entre esses dois arquivos aqui dentro. E agora eu posso dizer, tipo, quero colocar essa diferença, perguntar de novo o que aconteceu, ele vai falar que foi modificado, e eu vou adicionar a modificação nele. E aí uma hora que eu estiver realmente pensando, isso realmente que eu quero, eu tenho que me compromissar que aquilo ali realmente é de fato o que eu quero. Então aqui a gente fala que é o commit. Você está criando um compromisso que aquilo ali é o que você realmente quer. Então você escreve git commit
E se quiser você coloca uma mensagem, você diz que é a minha primeira versão, ou você diz exatamente uma descrição do que você fez, por exemplo, criei a capa. E aí ele acaba de criar o primeiro commit, que é o commit criei a capa. Agora digamos que, de novo, aquele mesmo esquema, você enviou isso para o teu professor, o professor foi lá, ele não gostou dessa modificação, apagou. E aí essa versão sua, por isso que eu acho mais complicado usar os docs, mas é uma outra versão que vai ser modificada. Essa vai ser a versão que você realmente quer, que é a versão que o professor fez alguma coisa. Você vai ver qual é a diferença, comparar com a outra versão anterior. Você vai aceitar as coisas que o professor fez, você vai salvar. E aí, de novo, quando você fizer o status, ele vai ver que foi modificado. Esse arquivo 2 já não interessa muito. E aí, se você quiser ver qual é a diferença entre aquilo lá, você vai ver que foi o professor fez alguma coisa lá. E aí você vai dizer tudo bem, quero realmente aceitar, que já é no outro dia que você fez. E você vai comutar o professor deletou aquela frase. E aí você já tem 2 commits. Se você quiser ver o histórico, você pode fazer o git log, que é o registro, e você vê o registro de todas as modificações, que isso aqui vai crescer bastante conforme o tempo vai passar. Mas a qualquer momento você pode pegar o número do commit e voltar no tempo. Por exemplo, aqui, se eu abrir esse arquivo, obviamente vai ser a mesma coisa, que é aquela que o professor acabou de modificar. Mas e se você quiser voltar para um momento no passado, você pode copiar esse número, que é o número do commit, ou parte que consiga diferenciar um do outro, mas provavelmente só os 6 primeiros já são necessários já, mas pega uma quantidade razoável. E você diz git checkout, estou querendo voltar para um ponto da história, e o número e qual arquivo. Então agora o arquivo acabou de voltar no tempo para antes daquela modificação. Mais uma modificação aqui, que é o que você tinha feito antes. Mas aí, se você quiser voltar, você pode pegar lá o número, ou realmente o head, que é a última coisa que você fez, ou o master, que é o último. Eu usei esse traço, que é a mesma coisa, e a gente vai ver aqui. Não, peraí, ainda não voltei. Você usa o master, que é o último, para a última coisa que aconteceu. Então eu consigo visualizar as diferenças e eu consigo salvar e consigo voltar no tempo, que já é uma coisa bem importante. E é isso, basicamente, dá pra fazer bastante coisa. E geralmente, se você tiver muito mais arquivos, você pode, por exemplo, lá como eu tinha criado touch txt, criei uma porrada de arquivos. E ele vai dizer, tem um monte de arquivo aqui que eu não conheço. Você fala, tipo, tudo bem, adiciona tudo. Add ponto, ele adiciona todas as coisas. Você cria um commit lá
Adicionei um monte de arquivo. E ele vai lá e diz que criou tudo. E agora, se eu quiser, eu posso chegar lá e alterar algum desses arquivos. Sei lá, vamos alterar o C. Adicionando uma frase. E aí eu vejo que foi modificado. E eu pergunto o que foi modificado. Git diff c.testa. E ele me diz lá que eu adicionando uma frase na linha 0. É isso aí. Espero ter ajudado, mostrar como o iniciozinho, uma introdução de como usar o Git, pelo menos para não precisar ter um milhão de arquivos com o mesmo nome, só com versão 1, 2, 3 ou 4, e deixar o Git fazer isso para você. Você pode chegar em Git log e ver todas as alterações que foram feitas aqui numa lista. Se você estiver usando um programa como o Emacs, por exemplo, tem o Magit, que te ajuda a deixar as coisas um pouco mais bonitas. Ele mostra as coisas que foram alteradas desse jeito. Se eu, por exemplo, alterar aqui, como tinha mostrado já mais uma vez, adicionar, salvar, fechar, e eu mandei ele, vou mostrar aqui que foi modificado o arquivo docx e o arquivo cx, aqui foi adicionando uma frase, e no outro foi alterada essa coisa aí. Por isso que é muito melhor você usar arquivos de texto para ver diferenças e coisas assim, porque você consegue ver melhor as coisas do que ficar vendo no meio desse tanto de coisa aqui. O importante é escrever o texto e o estilo você vê de outra forma. Mas isso vai ser quando eu falar de LaTeX. E uma coisa que eu não tinha falado, que eu acabei esquecendo, que às vezes acontece, é por acaso aconteceu alguma coisa e você apagou tudo. Hoje em dia tem alguns desfazer no sistema, mas às vezes você não só desfez, como você apagou realmente permanentemente. Permanentemente o doc. Ah não, perdi o meu TCC. E você perguntar pro Git: Git, o que aconteceu? Ah, você apagou todos esses arquivos aqui. Não era isso que eu queria. Aí você diz: então quero voltar. Git checkout tudo. É isso. E ele recupera para você todos os arquivos. Que maravilha, não é? Então é isso, gente. Valeu.